Olá, aqui é a Natasha para mais um programa Amigo Bicho. O assunto de hoje é polêmico. A empresa que detém a patente dessa substância jura que ela é inofensiva. Em 2005, um estudo francês provou que essa substância provoca a morte em células humanas em poucas horas. A Universidade de Buenos Aires estudou os efeitos no cérebro, intestino e coração de anfíbios. Essa substância já contaminou as águas do Rio Guaíba. E, no Canadá, aumentou o número de abortos nas famílias rurais que usam este produto. Que produto é esse? O que tem a ver com o nosso dia a dia? O que tem a ver com os animais? É por isso que hoje nós vamos falar com a Vânia, que vai explicar um pouquinho pra gente o que é o glifosato, a capina química, que é usado, né, na capina química. Antes, eu queria te agradecer pela presença e gostaria que tu falasse para os nossos telespectadores qual é a tua profissão. Eu sou bióloga por formação, depois me especializei em educação ambiental e fiz uma especialização na Alemanha em gerenciamento de resíduos perigosos. Então, vem daí um pouco o meu conhecimento, ainda que subliminar, sobre essa área. E o meu mestrado e meu doutorado em engenharia de recursos hídricos e saneamento ambiental. Então, tu está mais do que preparada para falar sobre o assunto. O seguinte, pessoal, a Codeca, né, em 2004, foi vetado o uso dessa substância para capina química, que é um produto que a gente coloca, então, na grama, em vez da capina manual. A Codeca alega que o custo da capina manual é muito caro e está tendo um projeto de lei sendo votado, né, na Câmara de Vereadores para voltar o uso da capina química. Então, para o pessoal de casa entender, o que é esse glifosato? Que substância é essa usada na capina química? O glifosato é uma derivação de um aminoácido, esse aminoácido, a glicina, ele é um componente da maioria das proteínas, das estruturas proteicas, né? Como da hemoglobina, como da melanina, enfim. Então, a substância natural que é a glicina. O glifosato, ele é uma derivação dessa glicina, que ocorre pela inserção de um radical, de um fósforo, né, dentro da estrutura molecular. Então, o que acontece? Qual é o papel dele, né? Quando ele entra dentro do organismo, né, e entra no processo bioquímico celular, ele tem uma ação na questão das plantas, dentro da estrutura da fotorrespiração, né? Significa assim, ele vai inibir algumas atividades enzimáticas, né, que atuam no processo respiratório celular das células vegetais, né, mais especificamente. Levando com isso, então, a morte das células vegetais, né, inibindo, então, a sua reprodução, e por conta disso, não para todos os vegetais, não atinge os vegetais superiores, né, normalmente mais as herbáceas e as gramíneas, né? E aí tem a ver, então, com o aspecto fisiológico desse tipo de planta, que elas têm rotas metabólicas diferenciadas, né? E aí, assim, então, falando no aspecto dos vegetais, tá? Como se trata de um organofosforado, né? Ele não tem efeito cumulativo, que essa é uma das questões que se levanta. O que significa um efeito cumulativo? Algumas substâncias ela têm a capacidade de se ligar em algumas rotas metabólicas, em algumas enzimas, enfim, ou imitar certas substâncias naturais, né? E substituir essas substâncias, e aí terem um efeito persistente nos organismos, que a gente chama de biomagnificação. Significa o quê? Então, o organismo absorve, ele acumula no organismo, e ao ser comido por um outro organismo, transfere isso para um outro organismo, enfim. E daí vem, então, os efeitos cumulativos na cadeia alimentar, que a gente chama, né? E daí também podem derivar os efeitos carcinogênicos, teratogênicos, ou seja, que vão afetar a descendência, né, e que vão afetar e que vão ser transferidos de uma geração para outra, né? É o caso dos mutagênicos, oncogênicos, teratogênicos. Ou os teratogênicos que acabam matando as células mesmo, né? Não é o caso do glifosato, deixando bem claro, né? Ele não tem efeito cumulativo porque ele é hidrossolúvel, né? E essas outras substâncias, normalmente, elas são lipossolúveis. Ou seja, elas se ligam às estruturas gordurosas. Permanecem no corpo.
Isso. São acumulados junto nos tecidos adiposos. Já as substâncias hidrossolúveis, elas são mais facilmente degradadas e mais rapidamente degradadas. E o glifosato é uma dessas substâncias. Então, ele tem um tempo de persistência no ambiente de, no máximo, 7 dias, antes de sofrer o que a gente chama de desfosforilação, que é a perda desse fósforo que é introduzido na molécula. Então, por esse aspecto, assim, o fabricante e mesmo alguns estudos comprovam que não há um efeito letal, digamos assim, aí, respeitando-se questões de dose, claro, né, com relação a animais superiores. Então, ao homem, aos ratos, às aves, né? Porém, ele tem, sim, um efeito admitido, né, sobre organismos aquáticos, sobre os peixes, sobre algas e no solo também sobre as minhocas. Então, quer dizer, por que a gente está falando nisso, né? Minha área de excelência é ecossistêmica, é ecologia, né? Então, nós temos, assim, uma percepção mais antropocêntrica dessas coisas, né? De tentar ver primeiro o efeito sobre o ser humano, né? E não sobre o ambiente como um todo. Então, nesses aspectos do efeito sobre o ambiente, né, na água, a questão ela é mais complicada. E qual a diferença, então, da aplicação dele no solo e dele dissolvido na água? Ele foi desenvolvido justamente para não lixiviar, ou seja, para não ser arrastado pela água. Então, nos latossolos, nos solos vermelhos, enfim, ele tem uma mobilidade muito baixa, ou seja, a água não consegue arrastar ele, por exemplo, para a água subterrânea, né? Então não atingiria as camadas de água profunda. No solo, não, porque ele fica aderido, digamos assim, ao solo, né? Não lixivia. E aí, como eu falei, né? O tempo de residência dele é curto, né? Mas se for diretamente na água, daí muda um pouco de figura. E aí uma das preocupações, né, com relação ao uso dele na capina química é justamente os cuidados, né, com relação à aplicação, porque daí então nós não estamos mais aplicando no solo, né? Uma das coisas que a gente está comentando é que na própria bula desse ativo químico diz que no que tu aplica tu tem que esperar 24 horas. Isso seria, não pode ter contato com nenhum animal, pessoas, enfim, não pode ter contato com ninguém. Só que numa calçada tem gente passando, animais passando o tempo inteiro. Então, que preocupação a gente tem que ter com isso? Não, eu acho que assim, em se utilizando, eu acho que uma das primeiras coisas que teria que ser debatida e estruturado em termos de procedimentos, etc., primeiro, então, claro, que a questão no meio ambiente com relação ao ser humano é menos relevante, mas o problema da exposição continuada, da ingestão, né, e da inalação, porque a penetração dele no organismo é facilitada, então, pelo contato com a pele, com as mucosas, né, do nariz, dos olhos, enfim. Então, num primeiro momento, a gente tem que estar atento à questão da saúde ocupacional, né, que quem mais vai estar exposto é quem vai estar aplicando. Então, aí todos os cuidados com relação ao uso de máscara, de óculos, de roupas impermeáveis, que são os EPIs que a gente chama, né, para que quem vai aplicar, que é quem vai estar tendo contato persistente, porque daí então, essa questão da intoxicação, só abrindo um parênteses para a questão da intoxicação, funciona assim, ela é função do tempo de exposição, da concentração a que a pessoa foi exposta, né, e da continuidade, entende? Então, depende da quantidade que a pessoa, né, da concentração, da quantidade que a pessoa inalou, de quanto estava concentrado quando tomou contato com a pele ou se ingeriu, né, que a ingestão é bem mais complicada. Então, isso pode ser ocasional, aconteceu uma vez, tá? O fígado vai lá, se resolve, né, e deu. Agora, se é persistente a exposição, né, então a possibilidade de a longo prazo haver
uma intoxicação, e nesse caso o problema é de nível hepático, né? Uma substância hepatotóxica de efeito sistêmico, ou seja, ela vai atuar sobre o organismo, como eu falei, ela não vai afetar a descendência nem nada disso, né? Pode haver um efeito a longo prazo pela exposição. Então, essa questão da saúde ocupacional é uma coisa que a gente tem que estar, né, um cuidado que a Codeca deverá ter, né, bastante grande com relação aos funcionários que vão estar aplicando isso. Tá, e para